Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Para você que nos acompanha, você já sabe que nós estamos aí, com o decorrer do tempo, meditando em apenas um capítulo da Bíblia. É mais fácil da gente poder absorver, meditar. E você que está chegando, está começando a nos conhecer, seja bem-vindo. Aproveita aí, já se inscreva no canal, dá o seu like e você vai perceber que essa vai ser uma reflexão maravilhosa. Nós estamos continuando o nosso estudo, a nossa reflexão na segunda carta de Pedro, lá no Novo Testamento. Eu estou aqui com a minha Bíblia, ok? Pegue aí a sua Bíblia, pode ser um smartphone, pode ser a Bíblia em livro, tablet, enfim. E nós vamos meditar, nós vamos rever um pouquinho do segundo capítulo da segunda carta de Pedro, beleza? Porém, eu gostaria apenas de fazer uma breve reflexão que no outro capítulo, no vídeo anterior, você vai ver aí, pode ficar tranquilo, no primeiro capítulo, Pedro, quando ele escreve essa carta, ele quer alertar os irmãos para pelo menos 3 pontos básicos. E são esses pontos básicos que eu quero meditar aqui, fazer essa revisão com vocês. A primeira é que eles permanecessem firmes na fé. Permanecer firme não é apenas ter o conhecimento, mas é colocar esse conhecimento em prática. Ou seja, Pedro ele está tentando ser pragmático. Você vai ver que eu utilizei esses termos, esse jeito de pensar no vídeo anterior. Ou seja, Pedro, ele precisa do conhecimento, nós vamos trabalhar com conhecimento, mas nós precisamos aplicar esse conhecimento, é viver todo dia. A segunda coisa que é muito importante é que esse conhecimento ele tem que ter uma fonte confiável. Por isso, Pedro ele está dizendo, cuidado com os falsos profetas. E aí ele termina utilizando um dos versos mais famosos da Bíblia. E eu gostaria de abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1. Já estou aqui com a Bíblia aberta, eu vou ler aqui para vocês. 2 Pedro, capítulo 1, e os versos 20 e 21. Pedro conclui, depois de tantos falsos profetas, pessoas ali com palavras doces, levando para um caminho que não era o caminho dos que os profetas estavam ensinando. Eles estavam desacreditando os profetas, os apóstolos, os discípulos. Ou seja, eles estavam perdendo campo, eles estavam perdendo credibilidade. E Pedro está dizendo, o nosso evangelho é esse. E os falsos profetas estão floreando. E a ponto dele dizer, em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha aí. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Impressionante. Um dos versos mais lindos da Bíblia, Pedro deu aquela cutucada. E aí, a gente já começa o capítulo 2, que é a reflexão de hoje, beleza? Então vamos lá. Primeiro verso, capítulo 2, eu leio o seguinte, é um verso grande. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Que triste! Depois de Pedro falar, falsos profetas, aí ele já inclui falsos mestres, tá mais ou menos no mesmo campo ali, né? Mas a característica básica no verso 1 é que eles são dissimulados. Eles aparentam uma coisa, mas não é bem assim. A gente vai trabalhar com esse adjetivo daqui a pouquinho. Vamos ler agora os versos 2 e 3 para a gente poder construir, no mínimo, 3 características dos falsos mestres, dos falsos profetas. Vamos lá, verso 2.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A segunda característica é o comportamento, a prática, os hábitos. Então os falsos mestres, eles são dissimulados e têm uma prática, eles têm hábitos que não trazem boa fama, por isso que está escrito aqui infamados, de fama, boa fama ou má fama. No caso, infamados, não trouxe uma boa fama, né? Trouxe uma má fama. Isso é complicado. Nos dias de hoje, a gente pode expor mais ou menos o seguinte: você se diz cristão, mas faz esse tipo de coisa. Você se diz religioso, mas vai para esse lugar. Isso traz uma má fama para a sua religião, para a sua igreja, para a sua comunidade, né? Enfim, seus pais. É mais ou menos isso. Os hábitos, o comportamento. No verso 3, nós vamos encontrar a terceira característica, no mínimo 3, né, que nós vamos pegar aqui, desses falsos mestres, desses falsos profetas. No verso 3 nós lemos assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bem, aqui a palavra é avareza. As 3 características de um falso mestre, de um falso profeta, que nós vamos bater aqui um pouquinho agora, são dissimulado, depois ele é o hábito, né? O comportamento, e a avareza. Agora, antes da gente ficar martelando nessas 3 características, a gente precisa se lembrar de uma mais importante. Ser dissimulado, ter hábitos de má fama, né, um comportamento assim libertino, e ser avarento, esse conjunto aí, eles caracterizam um falso profeta, um falso mestre. E aqui é o momento da gente fazer a reflexão. Então vamos lá. Se um falso mestre, um falso profeta é dissimulado, tem um comportamento libertino, ele é avarento, isso quer dizer que o mestre verdadeiro, um profeta original, verdadeiro, ele é o quê? Ele é honesto, ele é prudente, ele é o quê? Ele é confiável, ele é honesto, ele é liberal, ele não é avarento, ele paga o seu preço. Uma das características da avareza é essa: a pessoa não quer pagar o seu preço, ela quer que os outros paguem o seu preço. A pessoa que é dissimulada é aquela pessoa que diz palavras doces, lindas, tenta nos iludir, mas no fundo, nem ela acredita nisso. Ela está fazendo discurso. E a pessoa que tem más práticas, né, um comportamento de má fama, ela não apenas tem um comportamento de má fama, mas ela traz prejuízo a si mesma. Ou seja, um profeta, um mestre que é verdadeiro, ele tem credibilidade, porque ele é honesto nas suas palavras. Aquilo que ele fala é aquilo que ele mantém, é aquilo que ele paga o preço, é aquilo que ele vive. A pessoa, um verdadeiro mestre, né, um verdadeiro profeta, ele não tem hábitos libertinos, ele tem hábitos prudentes. Ele recebe um convite para ir para determinados lugares, comer determinados alimentos, fazer determinados negócios, ele pensa 2 vezes, se for o caso 3 ou 4. Por quê? Porque ele sabe que esses hábitos, lá na frente, não são apenas prazerosos no começo, mas vão fazer mal para ele. Ele sabe disso. Então, ele toma essa decisão. E um mestre original, verdadeiro, um profeta original e verdadeiro, ele não é avarento, ele pensa nos outros. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: pensar nos outros não é apenas entregar uma dádiva. Nós estamos vivendo, particularmente hoje, um momento de pandemia onde algumas pessoas ainda têm recursos e podem ajudar financeiramente
pessoas que já não têm bons recursos, né? Alguns já foram demitidos, estão sem emprego, está ali acabando a comida. Então, elas estão dando dinheiro, uma cesta básica, estão ajudando. Isso é bom. Mas eu aprendi uma coisa, não basta você ajudar para ser bom. Você tem que ajudar quem deve ser ajudado. Porque muitas vezes as pessoas pedem ajuda porque elas não querem pagar o preço para conseguir aquilo que elas precisam. Elas só querem que as pessoas ajudem. E dá ajuda, e dá ajuda, e dá ajuda, e dá ajuda. Não é devido isso. A própria Bíblia orienta que o homem procure trabalho. É óbvio que existem pessoas que estão em situação assim, desfavorável e vão ser ajudadas. Assim que puder, na primeira oportunidade, o que ela vai fazer? Ela vai o quê? Ela vai trabalhar. Recentemente eu recebi uma ligação, um dos irmãos aí das 5 igrejas que eu cuido, me ligou, pastor, olha, eu estou aqui ajudando uma pessoa, mas essa pessoa eu acho que ela está meio nervosa, está estressada. Ah, é? Por quê? Ah, faz umas 2 semanas que ela mora num quartinho aqui em casa, ela está numa situação complicada, mas ela começou a dizer, eu não como essa comida, isso aqui eu não como, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e aí eu consegui um emprego para ela, ela falou, não, a gente não pode ficar dando dinheiro para os outros, porque essa pessoa vai me explorar, e aí daqui a pouco ele parou de tomar banho e andava com a Bíblia, e dizendo que eu estava errado, que ele tinha que ficar longe das pessoas erradas. Então veja, ele estava sendo ajudado, o irmão estava ajudando, mas parece que ele queria ser ajudado do jeito dele. As pessoas precisam ser ajudadas. Muitas vezes elas precisam pagar o preço de ser ajudada. Eu preciso ser ajudado. Você pode me ajudar? Sim. Eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar assim, eu posso te ajudar com isso. Ah, ok, obrigado. Ah, não quero isso, não quero aquilo. A pessoa, ela transmite um discurso que parece ser maior que a sua necessidade. Pedro está dizendo exatamente que um falso profeta, ele trabalha com esse comportamento a tal ponto que o próprio verso 1 diz, ele é tão dissimulado que o verso 1, ele diz assim, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Por que Pedro escreveu que eles vão renegar esse Senhor que os resgatou? É porque no verso 9, Pedro ele explora uma das características mais lindas de Deus, que é o aspecto do juízo. Olha aí, presta atenção. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu li recentemente um pensamento que eu achei curioso. O pensamento dizia o seguinte, quando existe castigo sem crime, logo existirá um crime sem castigo. Pedro ele está dizendo que Deus ele está reservando um castigo para o dia do juízo. Ou seja, Deus está anotando o quê? Os crimes, as desobediências, aquilo que está errado. E quando a pessoa dissimulada ouve isso, ela entende o quê? Ele sabe que eu sou, eu falo uma coisa e faço outra, eu sou dissimulado. Ele sabe que ele vai ter que pagar aquele preço, mas a característica dessas pessoas é ter um hábito ruim e avarento, ou seja, ele quer que os outros paguem o preço que ele deveria pagar. E Pedro está dizendo o seguinte, aquela pessoa que é honesta, original, verdadeira, com hábitos prudentes, ela paga o seu preço, porque é difícil a gente se manter no caminho de Deus. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e talvez dentro aí da sua casa, seu marido está ali no cantinho, não quer saber que você está lendo a Bíblia, está procurando Deus, talvez a sua esposa não valorize a sua tentativa de se arrepender, de buscar Deus, talvez seus filhos, talvez seu patrão, seus colegas aí do
do prédio, do condomínio, da rua. Pessoas pagam o preço por acreditar naquilo que elas querem acreditar. Deus, ele não é apenas um motivo para nós acreditarmos. Deus, ele se relaciona de tal maneira conosco que ele nos promete nos preservar. É isso que está escrito aqui no verso 9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ele trabalha com esse tipo de pessoa que procura estar nos caminhos de Deus. Sabe, meu amigo, talvez você que esteja me ouvindo se encontre num momento onde você já não é tão religioso. Talvez até você se considere um ex-religioso, né? Um ex-católico, um ex-batista, um ex-presbiteriano, um ex-adventista. Meu amigo, Deus, ele sabe por onde você andou. Ele simplesmente quer que você volte. Você conhece o caminho? Olha aí. Pedro, ele vai falando que de tal maneira, no decorrer da leitura desse capítulo, as pessoas elas percebem que o castigo só existe quando realmente existe desobediência. Deus não dá castigo de graça. Deus, ele não reserva o seu juízo para aqueles que não merecem. O seu juízo é para aqueles que merecem. E se eu parar para pensar, eu também tenho pecados. Eu também mereço receber alguns castigos. Mas a própria Bíblia diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é o quê? Ele é fiel e justo. Por quê? Porque ele não dá castigo se não houver desobediência, a não ser que nós entremos em acordo com Deus. Pedimos perdão, falamos com ele, confessamos nossos pecados. Por isso que é importante a gente forçar, insistir, permanecer nos caminhos de Deus. Na leitura agora final, estamos terminando o capítulo 2. No verso 20 tem um dos versos mais famosos da Bíblia, o verso 20 e 21, e é preciso meditar um pouquinho agora exatamente nesses dois versos. Esses dois versos, eles vão nos alertar sobre uma coisa curiosa. Presta atenção. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Meu amigo, você talvez seja um ex-religioso. A Bíblia aqui, ela está dando uma dica. Se você conheceu o caminho de Deus, mas caiu de novo, volta rápido. Não se demore. Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa curiosa, porque no verso 19, que antecede esse daqui, eu lembro muito da atual situação política que o Brasil vive. O verso 19 diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. O verso 19 diz que a pessoa que se envolve com corrupção e prega a liberdade, ela está pregando para você uma mensagem dissimulada, não é honesta. Ela está pregando uma liberdade corrupta, uma liberdade que vai fazer mal para você. Então, quando você ouve discursos dos seus amigos, vamos fazer isso, vai dar prazer naquele momento, mas vai fazer mal para você depois. Talvez dentro da igreja você ouça comentários que você no primeiro momento fica, que coisa horrível, mas lá na frente você vai ver, era bom, era para o seu melhor, para o seu desenvolvimento, sua construção. E aí Pedro diz, quando você conhece a Deus e volta ao erro, puxa, é muito mais difícil. Meu amigo, a Bíblia aqui está nos ensinando uma coisa. Nós vamos pagar algum preço. Eu não sei qual é o preço que a gente vai pagar, mas eu quero pagar o preço de estar nos caminhos de Deus. É desconfortável às vezes? É. Às vezes não parece ter boa fama, né? As pessoas têm uma certa chacota, um certo ambiente assim de menosprezo. É isso mesmo. Esse é um preço também. Por outro lado, eu sei que os caminhos de Deus eles fazem bem para mim.
como eles fazem bem para mim, mesmo que as pessoas tenham uma chacota, né, me menosprezem, mesmo que pareça não ser o caminho da moda, onde os amigos não seguem, isso faz bem para mim, porque o caminho de Deus não é para destruição, é para a vida. Deus ele vai preservar e reservar o melhor para aqueles que procuram o seu caminho. E no verso, então, 21, ele vai terminar dizendo: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás. Meu amigo, eu sei que você é uma pessoa honesta, eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com o seu melhor. Eu queria terminar essa reflexão fazendo um apelo para você. É hora de voltar para os caminhos de Deus. O preço pode parecer salgado, pode parecer difícil, mas é o melhor para você. Eu gostaria de fazer uma oração onde eu e você vamos clamar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo força para que nós estejamos no caminho que Ele pediu para nós caminharmos, porque esse é o melhor caminho para mim e para você. Vamos orar? Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós entendemos que o Senhor vai proteger, reservar teu cuidado e carinho para todos aqueles que escolhem caminhar e viver nos teus caminhos. É difícil, muitas vezes pagamos um alto preço. Mas, Senhor, nesse momento, o nosso amigo que está nos acompanhando, a nossa irmã que está nos ouvindo, e eu queremos te pedir, perdoe os nossos pecados, nos ajude verdadeiramente a nos libertar desses vícios, a nos libertar desse pensamento, a nossa consciência que muitas vezes nos engana, esse orgulho. Senhor, quebra-nos, faça-nos novos, faça-nos de novo, Senhor, mas nos faça caminhar nos teus caminhos. Te pedimos e agradecemos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.